Olá, está começando a Granja na TV. Eu sou Thaís Dávila e essa é a sua conexão diária com o agronegócio. O agro está na pauta da delegação brasileira que visita o Japão. Representantes do Ministério da Agricultura tiveram reunião com a Japan Meat Trade Association em Tóquio. A associação representa todos os importadores japoneses de proteínas. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, avalia que o encontro trouxe avanços para a abertura das exportações de carne brasileira para o país do sol nascente. A reunião teve como pauta ainda o possível reconhecimento da Organização Mundial de Saúde Animal de que o Brasil é área livre de febre aftosa sem vacinação. O Comitê Estratégico Soja Brasil foi criado em 2009 e desde então vem realizando o desafio de máxima produtividade, envolvendo produtores de todo o país nas modalidades de produção irrigada e produção de sequeiro. Eu converso agora com o presidente do SESB, Marcelo Rabi. Tudo bem, Marcelo? Obrigada pela participação aqui com a gente. Tudo bom, Thaís? Tudo bom, audiência? Um prazer muito grande estar aqui com vocês. Bom, queria começar te pedindo para contar um pouquinho da história do SESB. Muito legal. Obrigado pela oportunidade, a Granja, aí, para a gente poder trazer um pouquinho do trabalho do SESB. O SESB foi fundado em torno de 17 anos atrás por um grupo de agrônomos, pesquisadores, técnicos, né, que entenderam que tinha muito a poder prover de conhecimento, né, de experiência para os produtores. Esse foi um grupo que se juntou porque estava claro o papel do Brasil na produção de alimentos. Estava claro a demanda global crescente por alimentos. Então, tudo isso falou assim, as pessoas se juntaram e falaram assim, nós precisamos fazer alguma coisa para que não ocorra um caos, né? Principalmente com relação à segurança alimentar. E foi isso que foi feito. Então, há 17 anos atrás, essas pessoas se juntaram por livre e espontânea vontade, né? Então, e criou o SESB. O SESB é uma OCIP, né? Uma organização civil sem fins lucrativos, quer dizer, todos nós, inclusive eu, somos voluntários, estamos aqui dedicando parte do nosso tempo, parte da nossa agenda, né, para poder contribuir com esse grande propósito do SESB, que é realmente tornar o Brasil uma grande potência, né, ser cada vez mais uma referência mundial em produção de soja de uma maneira cada vez mais sustentável. É isso que a gente quer levar na nossa mensagem. E estimular o produtor, né, a ver que ele não pode ter limites para poder aumentar a produtividade, claro, balanceando sempre com a parte econômica. Então, essa é a razão do SESB existir. E além dessa união de pensadores do setor, surgiu também o desafio de máxima produtividade de soja, que é o que mexe com o brio do produtor, querer melhorar cada vez mais e trazer o máximo do potencial. Fala um pouquinho para a gente sobre esse desafio. Não, perfeito. E é importante, muitas vezes a pessoa fala, né, o produtor pergunta, produzir a qualquer custo? Não, nós não queremos produção a qualquer custo. Lembra que são dois pilares importantes do SESB, a produtividade com a sustentabilidade econômica, ambiental, tudo mais. Mas a sustentabilidade financeira ela é fundamental para manter o equilíbrio, né? E por que a produtividade nós escolhemos? Porque a produtividade, e vou trazer os dados da última pesquisa que foi feita pela Reagro, que é uma das empresas que está ajudando e colabora bastante com o SESB, ela fez uma pesquisa com mais de 1.000 produtores no ano passado, e os dados dela mostraram que se o produtor reduzir 10% do custo dele direto de produção, né, então ele vai lá, seleciona um produto um pouco mais barato, parte para um genérico, prefere não, eventualmente, não usar uma tecnologia ali que seja tão impactante na produtividade. Então, se ele cair 10%, né, ele tem um aumento na última linha, né, de rentabilidade dele em torno de 17%. É bom, é importante, é fundamental. Reduzir custo é sempre muito importante. Agora, quando você aumenta 10% da produtividade, você tem um ganho na última linha de rentabilidade do produtor em torno de 28%. Certo? Então, assim, o impacto da produtividade ele é muito grande, inclusive financeiramente para o produtor, né? Então, quer dizer, fora todo o mote de tentar produzir mais, para tentar buscar uma autossuficiência, para ser, né, ser competitivo e para poder produzir o alimento que o mundo precisa, tem esse viés da parte econômica que é muito importante. Então, visto isso, o SESB tem como o principal pilar estimular, incentivar, provocar o produtor a buscar máximas produtividades, dentro, né, de um conceito que a gente chama que é o desafio. O desafio, eu sempre gosto de trazer a analogia, tá, sobre a Fórmula 1.
A Fórmula 1 hoje, as empresas que patrocinam a Fórmula 1, elas colocam todo o recurso, independente do retorno, sobre aquele para melhorar a performance dos veículos, né, dos carros de Fórmula 1. Né? O que a indústria automobilística ela faz, comercial? Ela vai lá na Fórmula 1, pega dois, três, quatro tecnologias e traz para a área, né, de indústria comercial automobilística e implementa isso aí. Isso é o exemplo do freio ABS, né, dos controles do volante. Então, ela traz o que é viável para dentro da área comercial. E o desafio é exatamente isso. A gente provoca o produtor para colocar o máximo de conhecimento, o máximo de tecnologia naquela pequena área, né, que tem que ter uma área colhida em torno de 2,5 hectares, e dali ele vai aprender. Se ele conseguir tirar daquele aprendizado uma, duas tecnologias que consiga promover um aumento de produtividade em torno aí de 2 a 3 sacos, já valeu ele ter participado do desafio. Então, o desafio é muito mais do que um produto de máxima produtividade. É, sim, uma grande estratégia de transferência de conhecimento, transferência de tecnologia ao produtor. E a gente pode observar ao longo do resultado dos vencedores dos desafios que, mesmo ele dedicando uma maior atenção para aquela área participante, esses 2,5 hectares, a média de produtividade dessas propriedades participantes já é maior em geral. É um recorte importante também de se fazer, né, Marcelo? Super, super importante, bem lembrado, Thaís. Porque muitas vezes fala assim, o quanto que essa área de 2,5 hectares, 3, 5 hectares impacta nos mais de 44 milhões de hectares no Brasil? Impacta bastante. Hoje, o SESB tem representatividade em torno aí de 10 a 12% da soja do Brasil. Né? Quer dizer, desses 40, mais de 44 milhões de hectares, 10 a 12% está participando do desafio do SESB. E o que está claro, se o cara participa, aprende e transfere isso para comercial, ele acaba transferindo, né, essa produtividade da área pequena para a área grande. E mais do que isso, a ferramenta ela é poderosa porque hoje, né, eu trabalho com marketing já faz bastante tempo, mas a ferramenta mais poderosa de transferência de informação, de comunicação, é o boca a boca. Agora, uma coisa é quando um produtor fala com outro produtor. Isso tem um peso, uma força muito grande. Então, a gente usa, né, as pessoas que participam do desafio para serem grandes porta-vozes, né, dessa mensagem para os outros. Porque uma coisa é a empresa falar para o produtor, outra coisa é o produtor que vai lá, fala, eu fiz isso, fiz aquilo, não sei do que, é prático, é bom, me dá mais produtividade. Obviamente, isso vai ter um impacto muito mais forte na massa de produtores que nós temos no Brasil. E é isso, é a grande beleza por trás do Desafio Nacional de Máxima Produtividade do SESB. Que legal. Bom, o Brasil vem experimentando maiores produtividades a cada safra. De que forma esse caminho de 17 anos do SESB trilhou junto com esse crescimento do potencial produtivo brasileiro? Sim, isso novamente, uma pergunta muito conectada com a resposta que eu dei anteriormente. O nosso impacto está exatamente isso aí, né? Nós temos, em média, aí, de 4 a 5 mil inscritos por ano, uma representatividade entre 10 a 12%, distribuído em mais de 1.200 municípios no Brasil. Então, isso tem um poder, uma força muito grande. A gente faz algumas pesquisas de influência, entendimento da força da marca do SESB, e o SESB hoje é uma das marcas mais reconhecidas e mais associadas à produtividade. A nossa credibilidade, o apoio dos patrocinadores, a gente percebe, e o engajamento cada vez maior dos produtores mostram que nós estamos no caminho certo, né? Que nós estamos sendo capazes de poder juntar informação e transferir e comunicar para que isso o máximo de pessoas possíveis possam utilizar. O SESB acaba sendo um grande validador das tecnologias, né? Tecnologias muitas vezes têm um custo, muitas vezes não tem um custo tão grande, certo? E aí a escolha, obviamente, depende do produtor em olhar tudo isso, mas eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma que o SESB, ao longo desses 17 anos, tem contribuído bastante para o aumento da produtividade. E mais do que isso, para manter, principalmente em anos mais complexos, como foi o ano passado. O ano passado, nós tivemos um ano que nós olhávamos assim, puxa, nós vamos ter resultados talvez não muito bons, porque o ano passado foi um ano de problemas climáticos muito grande no Brasil como um todo. Sim. Mas, diferente disso, nós tivemos, de maneira geral, números fantásticos, mostrando que a produtividade associada às boas práticas agrícolas, né, práticas de sustentabilidade, definitivamente sustenta, é uma agricultura mais resiliente, que sustenta melhor os níveis de produtividade
independente dos anos climáticos. Quer dizer, num ano muito impactante climaticamente, esses produtores que adotarem essas tecnologias, essas práticas, vão sofrer menos do que a grande maioria. Pois é, e conectado com essa sua resposta está a questão do sul do Brasil, né? Da importância de fortalecer a irrigação e, mesmo assim, no desafio, nem sempre é o irrigado que obtém uma produtividade maior do que a de sequeiro. Como é que vocês avaliam o uso da irrigação hoje no Brasil e de que forma esse trabalho de vocês contribui para uma tomada de decisão do produtor no caso do uso da irrigação? Ah, perfeito. Quando foi criado o desafio lá atrás, a gente entendia que a água seria um dos principais fatores limitantes para a alta produtividade. E a gente imaginava, para você ver que como as coisas mudam a partir de experiências, né? Que a água, que a irrigação, né? Mesmo à vontade, ela não era o principal fator de altas produtividades. Acho que nós tivemos só uma situação nesses 17 anos que a área irrigada ela foi campeã, foi muito próximo da campeã, mas consistentemente, a área de sequeira ela foi mais produtiva, mostrando que sim, água é importante, ela é fundamental, né? Mas não é a quantidade, talvez mais a distribuição nos momentos mais importantes, isso seja mais crítico, né? Então, sim, eu acho que obviamente tem um desafio para as áreas irrigadas a ajustar essas pequenas, fazer esses pequenos ajustes para despontar, porque a princípio a parte que o produtor não tem controle é o clima, ele poderia minimizar um pouco com a irrigação. Mas nós não chegamos ainda nesse ponto. Quer dizer, isso mostra que tem um trabalho a fazer em cima das áreas irrigadas para poder ter esse ajuste fino e, quem sabe, poder superar os 149,1 sacos de soja, que era o nosso recorde, né? Até então, quer dizer, quase 150 sacas de soja que nós tivemos há 3 anos atrás, mais ou menos, no Paraná, né? Onde a produção foi sequeiro, né? Nós nunca atingimos números como esse na área irrigada. Então, acho que é um grande desafio. E pegando também a pergunta que você fez sobre o Rio Grande do Sul, né? Definitivamente é um estado que tem sofrido bastante. A gente ainda conta e sempre conta com a participação dos sojicultores, com as cooperativas locais, que são muito importantes, né, importantes fontes difusoras de informação, para que estimule os produtores a poder participar, né? A condição do Rio Grande do Sul é uma condição atípica, vamos falar de um, né, seja pelo tamanho do módulo rural, né, deve ficar em torno de 50 hectares, como também as condições climáticas. Então, necessita desenvolver práticas que possam minimizar o mais possível os efeitos das mudanças climáticas. Então, aqui eu faço um apelo, um convite a todos, né, na próxima edição, que vocês participem, para que a gente possa, então, compartilhar os grandes cases de sucesso do Rio Grande do Sul com os demais, e assim a gente possa mudar um pouco o cenário com relação à produção e os impactos do clima. Thaís. E esse valor aí de mais de 149 sacas é impressionante e é mais do que o dobro da média brasileira, né, Marcelo? É quase 2 vezes e meia a mais da média nacional, certo? Quer dizer, quando a gente criou o desafio, a gente queria exatamente criar esse parâmetro, né? É, assim, é possível. Se tem alguém produzindo, é possível, certo? E no momento que o SESB, né, faz o Fórum Nacional e divulga as informações, os cases de sucesso, e a nossa intenção é abrir 100% das informações, né? Então, a gente faz uma auditoria, que faz a auditagem, né, e faz a compilação, a comprovação de todas as informações que a gente vai divulgar, para que ela seja extremamente fidedigna o que realmente o produtor fez. Que os produtores que estejam ali olhando, assistindo, possam olhar, entender o que ele pode pegar dali, o aprendizado que ele pode ter desse case e trazer para dentro da propriedade dele. Esse, para nós, é o grande trunfo do Desafio Nacional de Máxima Produtividade do SESB. Bom, e como estão transcorrendo os trabalhos aí da safra 24/25? Em que fase está? A expectativa está em alta, é um ano, né, obviamente tirando um pouquinho do Rio Grande do Sul, algumas regiões do MS, onde sofreram um pouco com o clima, mas de uma maneira geral, a expectativa é de grandes produções e de produtividades, certo? Talvez uma região choveu um pouco mais, outra um pouquinho menos, mas na média, vamos falar assim, a nossa expectativa é muito boa, nossa expectativa é de altas produtividades. As auditorias estão correndo de vento em popa, né, muita demanda. Nós estamos acompanhando alguns números. Sim, eu falo para você que eu posso adiantar para a granja é que acompanhe, né? Eu peço a todos acompanhar porque podemos ter bons resultados, resultados surpreendentes. Mas vamos aguardar,
o Fórum Nacional, onde a gente faz a revelação, né, e faz a abertura dos casos para a gente poder falar para vocês. Mas a expectativa é muito positiva da diretoria. Que bom! Antes da gente encerrar, queria só trazer um pequeno exercício de futurologia. Onde pode chegar a produtividade brasileira de soja, considerando esses pilares de sustentabilidade também tão importantes? Nossa, difícil a pergunta, né? Mas o que eu falo para você, Thaís, esse nosso país ele é fantástico, né? Ele tem um potencial climático, de solo, de pessoas, uma coisa assim incrível. Uma vez eu estive na África e, e as pessoas falavam assim, sabe o que falta aqui? Falta o gaúcho, né? O paranaense, aquele produtor com ímpeto de enfrentar as adversidades e ajudar a abrir a África, como eles fizeram no centro-oeste brasileiro, né? Então, assim, a gente tem no nosso país, né, uma série de componentes importantes, e, claro, o próprio agricultor, o papel dele, a vontade dele de melhorar, são alavancas importantes, né, que não tenho dúvida que faz o nosso agronegócio cada vez mais ser representativo dentro do nosso PIB nacional. Então, eu acredito muito nisso. Acredito também nas pessoas que estão por trás das entidades de pesquisa, nas entidades de apoio, de assistência técnica, que também estão muito imbuídas em poder utilizar toda a informação disponível para poder, então, ajudar esse produtor a vencer isso aí, né? Acho que a gente não pode deixar de mencionar a Embrapa, né, como uma grande entidade nacional, né, extremamente importante para poder alavancar tudo que a gente vive até hoje, né? Mas também valorizar a iniciativa privada, que teve um papel também fundamental nesse processo. Quer dizer, é um conjunto, né, de fatores que fazem esse país ser um país fantástico, de grande potencial. Nós já somos um país da soja, né, o país que mais produz soja, maiores produtividades que inclusive os Estados Unidos, né, produzindo uma soja de maneira competitiva e sustentável. Hoje, a taxa de adoção de biológico na soja é mais de 50%. Não tem nenhum país no mundo que tenha um índice como esse. Utilização de risóbio para fixação de nitrogênios também não tem nenhum lugar do mundo. A adoção de risóbio, né, para o tratamento de semente, para fixação, é mais de 99%. Então, assim, são coisas que são fatos que mostram que nós estamos no caminho certo, que nós temos tudo para fazer desse país o grande celeiro do mundo, que é a grande expectativa sobre o Brasil. E eu não tenho dúvida que nós já estamos vivendo isso aí e temos muito mais coisa para poder construir e mostrar para o mundo que é possível produzir mais com menos e muito melhor. Que legal, Marcelo. Que mensagem bacana. É uma injeção de ânimo, especialmente para o produtor gaúcho, que está passando por momentos bastante complicados. Muito obrigada pela participação e estamos abertos aí para sua participação novamente. Perfeito. Eu agradeço mais uma vez a Granja aí, que está sempre conosco aí, sempre participando, publicando, trazendo as nossas entrevistas. Conto mais uma vez que é o papel de vocês em divulgar, em transferir, levar informação, e uma empresa séria, né, como vocês é fundamental para que tudo que a gente construa tenha muita credibilidade. Eu que agradeço, Thaís, e desejo boa safra a todos. Obrigada. A Granja na TV faz o intervalo, em seguidinha a gente volta com outras informações. Até já. Voltamos com a Granja na TV. E o futuro do seu filho começa pela escola em que ele vai estudar. A rede de escolas da UBRA tem um recado para você. Matrículas abertas na rede de escolas da UBRA. Aqui, seu filho vive um mundo de novas possibilidades a cada dia. Faça parte de uma comunidade com experiências de ensino com humanidade para além do ambiente escolar. Aqui você encontra atendimento individualizado, valorização do esporte em todos os níveis de ensino, ênfase na língua inglesa, iniciativas e projetos inovadores. E ainda conta com aulas de robótica, educação tecnológica e cultura maker, além de desenvolver em nossos alunos uma mentalidade empreendedora. Tudo isso com preparação para vestibulares e Enem inserida no dia a dia, durante toda a jornada do aluno. Acesse ubra.br/escolas e agende sua visita agora mesmo. A
A Eslováquia identificou casos de febre aftosa em 3 fazendas no sul do país, próximo à fronteira da Hungria. A Eslováquia não registrava diagnóstico de febre aftosa há mais de 50 anos. E esse é o assunto do nosso comentarista, Leandro Mariani Mitman. Tudo bem, Leandro? Bom, é o terceiro país já registrando febre aftosa nos últimos meses, Leandro. Que está acontecendo por lá? Pois é, o que está acontecendo? É uma boa pergunta. Eu não sei se tem alguma relação, sinceramente, porque lá em janeiro eu estava ainda na Alemanha, a gente registrou lá um caso bastante sério de febre aftosa lá nas proximidades de Berlim, lá que atingiu búfalos, né? Mas a gente sabe que a aftosa ela se espalha para demais animais, ainda que tenha sido uma situação pontual de búfalos, podia ter chegado a suínos, podia ter chegado a gado, e, enfim, a outros animais. Mas sexta-feira estourou esse terceiro caso aí, foi na República da Eslováquia, assim, que é um país bem centralizado na Europa. E coincidência ou não, no início de março, aí, foi dia 7, acho que foi dia 7, tinha acontecido um outro caso na Hungria que faz de uma divisa, fronteira com a Eslováquia. É difícil saber, ou pelo menos eu não colhi nada assim, a respeito, se há uma relação direta, uma grande coincidência. Mas, enfim, em síntese, como você mesmo mencionou aí, a gente nem chegou no final de março, já são 3 casos de febre aftosa na Europa. Lembrando que na Eslováquia também era desde 74, portanto, há 50, 51 anos atrás, aí, que não acontecia um caso de febre aftosa. Isso é algo que deixou lá o país bastante, a pecuária do país, o país como um todo, assim, bastante, digamos assim, preocupado. E eu já vou até linkar, listar aqui algumas reações, algumas medidas que o país tomou para evitar que esses casos se expandissem, tanto para toda a Eslováquia como para a Europa. A gente sabe que isso que uma doença contagiosa como a aftosa é um rastilho de pólvora, simplesmente se espalha. E depois eu ainda quero, até o final do meu comentário, lembrar de outros casos que a Europa enfrentou lá. Digamos assim, o segmento lá, a Administração Estatal Veterinária e Alimentar da República Eslovaca, que é a entidade lá que preserva essa questão da sanidade animal, já na sexta-feira, assim, que foi dia 21, já divulgou assim dados e recomendações ou medidas para evitar que que essa doença se espalhasse pelo país e pela Europa. Bom, em primeiro lugar, o registro foi, só para ficar claro assim, foram 3 fazendas lá da Eslováquia, foram 2.771 animais como um todo, eram 1.699 vacas leiteiras, 501 bezerros, 492 novilhas e 79 touros, né? Esse foi o registro inicial lá de sexta-feira, onde se verificou a febre aftosa, né? Imediatamente lá, essa entidade aí que eu falei, que é a Administração Estatal Veterinária e Alimentar da República Eslováquia, determinou que não puder, para não ocorrer nenhum movimento de gado bovino, ovino, caprino, suíno ou outros animais de casca fendido, incluindo caça, inclusive animais de caça. Sim, o javali é um animal que pode conduzir aí a febre aftosa, né? Exatamente. Inclusive, eles mencionam ali também animais que, por exemplo, a zebra, qualquer animal de casco fendido, né? Não apenas de criação, todos são, digamos assim, são animais que podem difundir essa doença aí para toda a Eslováquia e, por conseguinte, aí para a própria Europa, né? Ela proibiu qualquer movimentação, proibiu também, obviamente, qualquer exposição, qualquer feira, qualquer evento que reúna animais, né? Também transporte internacional, digamos assim, acabou lá para eles digamos assim, a exportação de animais, assim, de animais vivos para outros países, né? Também proibiu a entrada de pessoas, o trânsito de pessoas nessas fazendas, assim, pessoas saírem, pessoas entrarem ali para assim, uma maneira de coibir essa situação, assim. Agora, Leandro, deixa eu te interromper. Eles proibiram apenas a exportação de animais vivos, porque quando tem um problema com febre aftosa não pode nem exportar carne. É exemplo do que aconteceu na Alemanha, né? Sim.
Nesse caso aqui, pelo menos até aquele momento, aquela arrancada da doença era trânsito de animais vivos, né? Tipo assim, esse deslocamento de animais, esse trânsito assim de animais de um local para outro. Assim. Sim. Eu imagino que isso foi sexta, a gente está hoje na terça-feira, né? Certamente algum outro tipo de medida foi estabelecido, né? Inclusive, uma das outras medidas que já que veio a público ontem, segunda-feira, a vacinação de animais daquela região, né? 10 mil doses de vacina já para aquela região. E também outra questão, assim, eles iam abater esses animais das 3 fazendas, assim. Sim. Tudo isso é para evitar algo que agora que eu vou entrar, assim, né, nessa questão, as situações que já aconteceram lá na Europa, por exemplo, eu estava fazendo uma rápida pesquisa, assim, em 2011, aí foi 14 anos atrás, a Bulgária lá teve que abater também 2 mil animais que estavam infectados com aftosa. Naquele ano também teve casos, aliás, aquele ano não, em 2007, 4 anos antes, no Reino Unido, lá também teve caso de febre aftosa, e teve um caso muito drástico, assim, em 2001, que foi também no Reino Unido, que tiveram que abater ali entre 8 e 10 milhões de animais, que causou aí um prejuízo aí da ordem de 8 bilhões de euros para o Reino Unido, para a economia do Reino Unido, aí dá praticamente 50 bilhões de reais. Por isso a importância, mais uma vez, lembro que segunda-feira passada a gente abordou a influenza aviária, terça-feira passada a gente abordou a influenza aviária nos Estados Unidos, lá que o governo liberou $1 bilhão para enfrentamento dessa doença que estava chegando em vários outros animais, além de aves, no caso de suínos, de bovinos. A importância que é essa questão da biosseguridade, e naquele comentário eu lembrei do quanto é importante, assim, o quanto o Brasil é um exemplo nessa questão de proteger os seus rebanhos, como aconteceu com a doença de Newcastle na metade do ano passado aqui no Rio Grande do Sul, Thaís. Verdade, Leandro. Obrigada por hoje. O presidente do Fundesa disse aqui no programa há pouco tempo que o Brasil é uma excelência em sanidade animal, uma ilha de excelência em sanidade animal, diante de todos esses casos que a gente acompanha pelo mundo. Obrigada por hoje, até a próxima. Até a próxima. A Granja na TV de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã com mais informações para você. Até lá.